Bom dia, turma! Hoje nós vamos ver os regimes totalitários. Que regimes foram esses? Quais suas causas e suas origens? Lembrando que esses regimes totalitários serão as principais causas do surgimento da Segunda Guerra Mundial. Serão regimes centralizados, autoritários, que surgirão na Europa e serão marcados por uma grande formação de poderes militares em duas grandes nações europeias, na Itália e na Alemanha. Vamos ver aqui como esses regimes, partidos surgiram. A origem: surgiram depois que os países europeus em grande crise econômica não conseguiram se erguer, principalmente a Alemanha e a Itália. Esses dois países eram governados por governos democráticos, liberais, que não tiveram, de uma certa forma, força política para erguer novamente a nação economicamente. E assim, classes populares, classe média e a elite resolveram criar partidos fortes para que assim pudessem novamente, tanto a Alemanha como a Itália, se tornarem grandes potências, certo? A ideologia: quais eram as principais características desses regimes? Vamos ver aqui. Nós temos o autoritarismo, governos fortes, centralizados, unipartidarismo, a existência de um único partido para esse regime, militarismo, uma grande formação de exércitos esses que protegeriam a região, nacionalismo, aonde pregariam toda aquela força do patriotismo na região, anticomunismo, pregariam contra os regimes liberais, os regimes que teriam como principal força de ideologia política o socialismo, e o antissemitismo, que seria pregado pelo nazismo, porque o nazismo vai ter essa característica diferente do fascismo. O nazismo vão pregar a perseguição, a extinção dos judeus, que seria o antissemitismo. Vamos ver aqui na Itália como essa doutrina, como esse regime surgiu. Surgiu após o fim da Primeira Guerra Mundial, quando novamente nós colocamos aqui, a Itália estava em grande crise econômica, já causada pelo fim da Primeira Guerra Mundial, e aumentou mais ainda com a crise econômica de 1929, com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Então, surgiram greves, surgiram manifestações populares. Daí, com essas manifestações, foi o que causou o surgimento da criação do Partido Fascista Italiano, tendo à frente o líder Benito Mussolini. Quando é criado o Partido Fascista Italiano, eles também têm o apoio de uma milícia, de um corpo de parada militar, chamado de Camisas Negras, aonde eles começam a agir, aonde eles começam a atuar na Itália, a fim de, através de focos de intervenções, mostrar o seu poder político. E isso acontece quando, em 1919, com 50 mil soldados, Benito Mussolini marcha sobre Roma, dando assim uma grande importância do seu poder militar, da sua influência que vai ter quando se tornará o grande líder na Itália. Ele demite, obriga o governo Vítor Emanuel, o rei Vítor Emanuel, demitir o primeiro-ministro e assume essa posição de primeiro-ministro. E em 1925, ele derruba o governo com um golpe de Estado, tornando-se Duce, ou seja, Duce é aquele que governa, aquele que irá dirigir, com o lema: acredite, obedeça e lute. Após ele assumir o governo como ditador, Mussolini cria uma constituição, uma carta do trabalho, para agir de uma forma, até para os anseios da população, de forma bem socialista, dando condições de vida para todos os que estavam na Itália e a seu serviço, certo? E o nazismo? O nazismo na Alemanha, quando surgiu? Também com o fim da Primeira Guerra Mundial,
e com a crise econômica de 1929 assolando a Alemanha. A Alemanha, depois da guerra, se transforma em uma república, República Weimar, com diretrizes diferentes, sistemas econômicos diferentes, estava separada, e a crise acarretou muito mais desemprego, muito mais insatisfação popular nessa república. Quando, em 1923, cria-se o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores, que será o partido nazista, criado por Hitler, e algumas tendências da classe alta e também da classe média. Lá também eles têm a ajuda de uma ação paramilitar chamada Camisas Pardas. Esses Camisas Pardas, eles planejam um golpe para derrubar a República de Weimar. Esse golpe será chamado golpe da cervejaria. Eles tentam derrubar a República de Weimar, não conseguem êxito e Hitler é preso. Nessa prisão, ele cria as doutrinas do Partido Nazista, ele cria as bases do Partido Nazista quando escreve o livro Mein Kampf, Minha Luta, Minha Vida. Após sair da prisão, o primeiro-ministro é substituído por Hitler pelo rei Victor Emanuel, e Hitler depois assume o governo quando o presidente Hindenburgo morre em 1933. Certo, pessoal? Assim temos início os regimes totalitários na Europa. Até a próxima.